E agora, 7 horas e 44 minutos, ele tá com a gente. Paulo Leite, bom dia pra você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem. Ô, Joãozinho, chegou o frio, né? Você fica torcendo pro frio aí, é o moço do tempo, né? Chegou o frio. Como é que está? Tá agasalhadinho aí, não? Aqui eu tô tranquilo, O João não viu, sente Paulão? frio, não, Paulo. Eu sou muito calorento, mas hoje é dia de fazer sopa lá em casa. Aí à noite tem aquele velho e bom caldinho, né? Aquele caldo verde ou caldo de mandioca. É a vida do frio. João, você é um cara saudosista, João? Talvez um pouco, viu? Você já imaginou, por exemplo, trens trilhos voltando a cortar a região metropolitana de Belo Horizonte, ligando cidades, aproximando distâncias, desafogando o trânsito caótico? Tem um tom de nostalgia o que eu falei, não tem não? Tem sim. Eu até nos anos 80, logo que cheguei em Belo Horizonte, fui algumas vezes de trem a Sabará. Só que essa ideia parece que está próxima de sair do papel. A Câmara Municipal de Belo Horizonte botou na pauta outra vez um debate sobre o transporte ferroviário de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte. São Paulo, por exemplo, tem até a CPTU, que é a Companhia Paulista de Trens Urbanos, que liga os trens urbanos ou metropolitanos ao metrô. Essa conversa na Câmara não foi só uma conversinha de bastidor, de corredor, não, foi uma audiência pública que aconteceu no último dia 8 de maio. Lá estavam movimentos sociais, tinham especialistas, trabalhadores ferroviários e até pesquisadores para discutir o futuro da Ferrovia Centro-Atlântica, a FCA. Na pauta, o contrato de concessão da ferrovia, que está prestes a ser renovado, ele é renovado automaticamente em 2026, só que tem um movimento que quer puxar o freio de mão, não quer nada de renovação automática, não. É o movimento pela volta do trem de passageiros da região metropolitana de Belo Horizonte, que está defendendo que essa concessão tenha que ser feita com critérios. São quase 30 anos de concessão e até agora a FCA fez muito pouco para revitalizar o transporte de trens, transporte de passageiros por trens na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles querem um novo contrato, não querem mais renovação automática do contrato. Esse contrato tem que contemplar a volta desses trens. E aí, parece que a história agora vai ganhar um outro ritmo, além daquele do ritmo da roda dos vagões e da locomotiva no leito da ferrovia, da ferrovia. Durante a audiência, um representante do governo federal disse que em breve começarão estudos para o desenvolvimento de 2 linhas de ligação de trens na região metropolitana de Belo Horizonte para tentar reativar esse serviço, que é mais do que nostálgico. É um serviço fundamental. Por quê? Porque a calha, o trem, o leito, ele desafoga. Primeiro, desafoga o transporte rodoviário, ônibus, carros. E ele tem exclusividade de tráfego, então ele não tem os congestionamentos tradicionais. Essas linhas devem conectar os municípios da região metropolitana de Belo Horizonte e as pessoas dizem, mas isso é o passado, não, isso é o futuro. Porque, por exemplo, no passado, Carol, você é Belo Horizontina, você não lembra disso, você é novinha. Existia um ramal ferroviário, Barreiro Calafate, que depois ia para a região de Brumadinho. Tinha o ramal Matadouro Belo Horizonte Betim. Tinha Belo Horizonte Rio Acima, que passava por Nova Lima, um transporte direto para toda aquela região. Depois um ramal para Sabará, Caeté. Tinha o ramal Matadouro Belo Horizonte Pedro Leopoldo. Transporte ferroviário, ele tira os veículos, os carros das ruas, tem menos poluição, mais rapidez, é mais seguro. Ônibus enfrentam esses engarrafamentos que a gente está vendo aí, e esses ônibus mal formulados, como são os ônibus da região metropolitana de Belo Horizonte, que não tem estações de integração. Os ônibus urbanos, os ônibus de Belo Horizonte, todos eles são jogados no centro da cidade, nessa perimetralidade absurda. Esse negócio, eu saio do Dom Cabral, vou para Anchieta e boto um ônibus no centro da cidade. Esses absurdos, né?
E outra coisa quando você tem transporte ferroviário, você não tem aquela quantidade de semáforo, buzina, engarrafamento, estresse. Só que isso representa investimento, infraestrutura. E mais do que isso, representa vontade política. Agora, a pergunta que eu faço depois de ouvir tudo isso será que esse trem vai sair da estação, Carol? O que você acha? Nós vamos ver o trem apitar e sair da estação e voltar ao trem metropolitano em Belo Horizonte? Só acredito vendo, viu, Paulo? Eu também, mesmo porque a gente sabe que esse governo federal que aí está tem uma dificuldade muito grande em falar em privatizações. E só com privatizações, com parcerias público-privadas, é que você vai conseguir reativar, reviver o transporte ferroviário de passageiros. Nós precisamos dar passos largos para a mobilidade na cidade. A última ação de mobilidade em Belo Horizonte foi feita com a cópia do Millennium de Bogotá, trazendo o MOVE para Belo Horizonte. Às pressas, às vésperas da Copa do Mundo, a Copa do Mundo do 7-1, e nós levamos um 7-1 no transporte de passageiros, porque o MOVE é uma cópia mal feita do Millennium de Bogotá, e não há investimentos em mobilidade urbana em Belo Horizonte. Não há investimentos no transporte de passageiros. Eu tenho certeza que se o transporte de passageiros em Belo Horizonte fosse feito de maneira mais racional, com veículos leves sob trilho, com novos investimentos nas linhas de mobilidade que já tem no transporte de passageiros por ônibus, com o surgimento, por exemplo, dessa possibilidade dos trens metropolitanos, que certamente ofereceriam mais conforto, mais tranquilidade do que oferecem hoje essas latas velhas do transporte metropolitano que circulam pela região metropolitana de Belo Horizonte. Essas discussões têm que ser integradas. E aí eu mando aqui um recado para um prefeito que eu tenho uma enorme admiração, que é o prefeito de Nova Lima, que é o presidente da Granbel, para o João Marcelo. João Marcelo, a Granbel teria que, na minha opinião, tinha que encampar essa ideia, discutir a ideia da revitalização de todo o transporte da região metropolitana e, particularmente, a revitalização dos trens de passageiros. Você é prefeito de Nova Lima. Existia um ramal que saía de Belo Horizonte e ia rio acima, passando por Nova Lima. Nova Lima ainda preserva a estação central. Quem sabe isso não revitalizaria essa região, não só sob o ponto de vista do turismo, do transporte de passageiros do dia a dia, do cotidiano, do transporte para quem vai trabalhar, mas também, quem sabe, para o próprio turismo da região, para o movimento e o conhecimento de pessoas que vão começar a passear de trem, que trem é muito mais gostoso do que ficar preso num congestionamento de 1 hora, 1h30, 2 horas. Olha, o apito já tocou. Só que eu quero começar a acompanhar os próximos capítulos. Porque será que novamente a região metropolitana de Belo Horizonte vai voltar a andar nos trilhos?